Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, esse Espírito, ele tem uma expressão que é o amor de Deus. Fiquei tocado com o testemunho do irmão Dilson, que muitas vezes nós não temos sensibilidade. E essa falta de sensibilidade nos faz não termos contato, no sentido positivo, com os irmãos. Então vamos fazer uma coisa. Levanta, dá um grande abraço no irmão que está do seu lado. E abençoa ele em nome de Jesus. Abençoa ele em nome de Jesus. Se você não conhece, já pode perguntar o nome, se apresentar. Amém. 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 Você também, Felipe. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Quem está alegre diz amém. Amém. Eu também estou muito alegre de estar aqui com os irmãos. Irmãos, o tema que estamos desfrutando desse semestre é a nossa atitude para com as verdades. Hoje vamos desfrutar dessa mensagem aqui, a mensagem 9, as verdades na forma da letra. Parte 3. Fique tranquilo, vai chegar até a parte 5. Amém. Então, vamos desfrutar as verdades na forma da letra, parte 3. Irmãos, só quero trazer à memória dos irmãos o nosso tema do semestre. É um tema que, quando nós lemos, seja aqui no quadro, seja no seu alimento diário, enfim, se você lembra desse tema, ele precisa mexer com o nosso coração. Ele precisa fazer de nós pessoas que de fato tenham uma atitude. Nós temos muitas atitudes na nossa vida e precisamos continuamente ter atitudes na nossa vida. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito acadêmico. Mas nós precisamos também ter uma atitude quanto à palavra do Senhor. Nós precisamos também ter uma atitude quanto às verdades do Senhor. As verdades do Senhor, quanto à nossa atitude, nós precisamos perceber que ela precisa dar para cada um de nós vida. Precisa me encher de vida, precisa encher os irmãos de vida e precisa encher todas as pessoas de vida. Então a nossa atitude quanto à nossa verdade nos leva a uma ação de tomar toda a palavra do Senhor para que nós tenhamos vida. Oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós estamos nessa mensagem, já com o tema dela, sendo vista pela terceira vez, com esse mesmo tema, e nós ainda vamos ver mais 2 mensagens com esse mesmo tema. Quanto a isso, então, eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia comigo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Vou ler para os irmãos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aqui o apóstolo Paulo, quando escreveu esse trecho, ele de fato estava com esse sentimento para os filipenses. E hoje, irmãos, precisamos ter esse mesmo coração. Um coração simples de poder escutar uma mesma coisa e não falar no nosso coração, puxa, eu já escutei isso aí. Ah, não, de novo sobre esse assunto. Ah, não, eu já sei sobre isso aí. Irmãos, é uma segurança. É uma segurança. Eu tenho um filho de 5 anos, o Caio.
uma bênção de Deus. Vocês acham que eu falo pouco ou eu falo muito a mesma coisa para Ele? Muito. Irmãos, eu falo muito. Mas por quê? Porque é segurança. E quando o Senhor quer nos falar palavras repetidas ou semelhantes, ou assuntos que nós já escutamos, irmãos, é segurança. Precisamos então essa noite ter esse coração simples, de escutar mais uma vez e voltar o coração para o Senhor, para que essas palavras em nós sejam vida. Ó Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor, ela precisa ser tomada no nosso espírito. Ela precisa ser tomada com oração. A nossa atitude precisa ser essa. A nossa atitude para com as verdades do Senhor, para com a sua palavra, é tomá-la como vida. De conhecimento nós precisamos ter, mas para fazer desse conhecimento vida. E, irmãos, quando nós vemos na forma da letra, o que queremos explicar para os irmãos é que nessa forma da letra, esse sentido letra, muitas vezes nós só tomamos como um sentido negativo, como uma conotação negativa. Mas o que está escrito nesse título aqui, e o sentimento dos irmãos, é que a palavra que foi escrita, que está escrita, ela está escrita na forma da letra. Então não é algo negativo, muito pelo contrário, a Bíblia, palavra de Deus, nosso guia, tudo que temos. Mas qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? É tomá-la com oração, é ganhar vida. Então, quando nós pegamos a palavra do Senhor, nós temos ela na forma da letra e nós temos ela na forma falada. Em ambas situações, nós precisamos tomá-las com oração. Porque também nós podemos agora estar escutando a palavra do Senhor e podemos estar com a nossa mente, puxa, né? Já escutei, o irmão está falando isso de novo, eu preciso de algo, enfim. E também nós podemos pegar a Bíblia, que está na forma da letra, ler ela e só analisá-la, só tê-la como conhecimento. E esquecer que ela é a fonte da vida. E esquecer que no Espírito, mesclado com oração, invocando o nome do Senhor, nós temos vida. Irmãos, nós tocamos na palavra com vida. O que você acha então, dessa noite, você tomar a palavra do Senhor que está sendo falada, com oração, com o Espírito, para que você possa tomar com vida. Para que você possa se encher, se voltar ao seu Espírito, se empoderar de Deus, e assim você suprir vida a outros, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé e fazer uma oração. Para que a atitude dos irmãos nesse momento e a minha atitude possa tomar a palavra do Senhor, seja na forma da letra, seja falada com o Espírito, com oração e com vida. Baixa sua cabeça, irmão, faça uma oração de 1 minuto. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, e para darmos continuidade, os irmãos podem se sentar, amém? Para continuar falando desse Espírito. Bate aqui, César. Passa o bastão. Amém. Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. O Senhor fala conosco várias vezes, porque Ele nos ama. E o Senhor sabe que todos nós, ou quando chegamos a uma reunião, ou como vamos ler a Bíblia, nós temos muitas coisas passando pela nossa cabeça e passando pelo nosso coração. Então a nossa absorção da palavra, ela é limitada. É ou não é verdade? Mas Deus insiste, amém. Deus fala e fala. Agora, do nosso lado, nós precisamos ter a atitude que o Marco falou, a atitude de receber. Receber no Espírito. Eu sempre lembro de uma reunião, onde uma irmã levantou e falou assim, os irmãos sempre falam as coisas para mim. Aí outra irmã falou assim, puxa, os irmãos sempre falam as coisas para mim. Tem diferença ou não? Hã? A mesma coisa.
mas é a atitude. Nós realmente precisamos nos abrir ao Senhor. Quando nós estamos falando das verdades na forma da letra, nós estamos dizendo principalmente o ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi alguém que recebeu visões e revelações de Deus. E pela misericórdia de Deus, ele colocou essas revelações na forma da letra. Ele registrou essas revelações. Ele colocou por escrito essas revelações, por nossa causa. Já pensou, irmãos, o que seria de nós sem as 14 epístolas de Paulo? Ia ser uma grande perda ou não? Ia ser uma grande perda. E o apóstolo Paulo foi alguém que apresentou para nós esse ministério da nova aliança. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Ele diz assim. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então no versículo 6 ele fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí no versículo 8 ele fala, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o ministério da nova aliança, ele é qual ministério? Ele é o ministério do Espírito. E que Espírito é esse que Paulo está falando? Aí no versículo 17, ele diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há... Fala para quem está do teu lado, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Então, irmãos, quando nós tocamos o Espírito, nós somos libertos. Então, dessa noite, nós queremos que os irmãos toquem o Espírito. Mesmo ao ler as Escrituras, o registro na forma da letra, nós precisamos lembrar que nós não podemos usar essa parte aqui apenas. Não é só usando a mente que você vai tocar no Espírito. Você precisa usar a parte interior. O Espírito que Deus colocou dentro de você, com oração. Enquanto você está ouvindo a palavra, você tem que estar assim, Senhor, fala comigo. Vamos repetir, Senhor, fala comigo. Porque você pode, não sei se eu já fiz aqui, quantas Bíblias tem aqui? Uma, né? Mas podem ser duas. Essa Bíblia aqui pode estar, você pode ir a ela só na letra, para obter informação e para julgar os outros. Ou você pode pegar esse livro aqui, em oração, e falar, Deus, fala comigo. E você abre aqui, você vai ver um espelho. Você vai ver Deus falando com você. E aí a sua vida muda. A nossa vida muda. Quando você vai para a Bíblia, com o coração de ouvir Deus falando com você, a sua vida muda. A nossa vida muda. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele nos apresentou que o Senhor é o Espírito. E ao falar do Espírito, existe uma revelação na Bíblia maravilhosa, irmãos. Essa expressão, o Espírito, é algo que o Senhor revelou para nós, que nós até cantamos, hoje o Espírito habita em nós. E o Senhor falou lá em João, capítulo 7, vamos abrir em João 7, versículos 38, 37, 38 e 39. O Senhor fala assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e... Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Quem crê no Senhor? Qual é a promessa dele? Do nosso interior fluir rios de água viva. Que rios são esses? É rio? Já pensou rios saindo aqui? Não. E João fez uma nota explicativa.
Ele falou, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda. Então, João falou, olha, até aquele momento, o Espírito não havia sido dado. Em outras versões fala, até aquele momento o Espírito ainda não era. Ué, o Espírito não era? Mas o Espírito não agiu no Antigo Testamento? Agiu. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que enquanto havia um caos na terra, trevas, né? Havia trevas na face do abismo, mas lá em Gênesis 1, 2 fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a revelação da Bíblia começa falando do Espírito de Deus. Só que eu quero que os irmãos abram em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Então, guarda isso. Em Gênesis 1, 2, o que fala? O Espírito de Deus. Apocalipse 22, 17 fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Só até aí. Ué, que interessante. A Bíblia começa falando do Espírito de Deus e termina falando de o Espírito. São dois Espíritos diferentes? Hã? Só que tem uma coisa. O ser humano gosta de complicar. Deus gosta de simplificar. Quanto mais simples, mais rico. Aí você fala, mas só o Espírito, que miséria de título é esse? Por que não bota mais coisa aqui? Só o Espírito? É que atrás dessa palavra, o Espírito, há algo maravilhoso na Bíblia, que é a revelação do óleo sagrado da unção. O Espírito da Bíblia, o Espírito de Deus, ele é representado pelo azeite. Só que o óleo sagrado da unção, ele não tinha só azeite, ele tinha outras especiarias. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 30. Alguns irmãos já sabem disso, prometo terminar logo, em breve a mensagem. Mas fala assim, Êxodo 30, 22 em diante, fala, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Então, vamos ver. Mirra, quantos ciclos? 500. Qual que é a próxima? Cinamomo. Quanto de cinamomo? 250. Qual que é a próxima? Cálamo. Quanto de cálamo? 250. A última? Cássia. Quanto? 500. Aí depois fala, e de azeite de oliveira, mais o azeite. Aí é um hin. Disso farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca, e a mesa, o candelabro, o altar de incenso, o altar do holocausto, os utensílios, a bacia. Esse olhinho é importante, não é? Tinha que ungir tudo lá com ele, tinha. E aí no 30 fala, também ungirás Arão. Ó, aí que chega. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Quer dizer, só o sacerdote podia ser ungido com esse óleo. E ele tinha essa composição. É santo e será santo para vós outros.
Atrás disso aqui, irmãos, tem uma revelação tremenda que fala de o Espírito. Por quê? Porque aqui nós temos especiarias, mirra, cinamomo, cálamo e cássia, e temos as unidades. Nós temos a quantidade que deveria ser cada um. Mas o Senhor às vezes parece complicado, né? Às vezes ele parece complicado. Mas o Senhor não é complicado, o Senhor é simples. Nós é que somos complicados, tá? O Senhor não faz nada sem propósito. Vocês percebem que tem 500 aqui, 500 aqui e 500 aqui ou não? Por que não pôs 500 aqui? E aqui tem 250 e 250. Mas, se somados, né? Nós temos 3 unidades de 500. Mirra, essa especiaria era usada no momento de sepultamento. Então a mirra está sempre relacionada à morte. O cinamomo, ele era algo que tinha um aroma, e esse aroma, ele era um repelente. Então esse cinamomo, ele mostra uma eficácia. O cálamo, ele era uma planta que surge, né, o junco que surge no meio do pântano. E a cássia também é extraída de uma árvore que é para repelente de insetos e serpentes. Isso aqui representa o quê? Os irmãos leram essa semana, mas vale a pena revisar. A mirra representa a morte de Cristo. O cinamomo representa a eficácia da morte de Cristo. O cálamo representa a ressurreição de Cristo, porque ele venceu a morte, certo? E a cássia representa o poder e a eficácia da ressurreição de Cristo. Bom, aqui é interessante, nós temos 4 e 3. Tudo na Bíblia tem sentido. O 3, ele representa o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. E o 4 na Bíblia representa a criação, sendo que na criação, o Senhor Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Então nós temos 3 e nós temos 4. Olha que coisa maravilhosa aconteceu um dia. Deus estava lá no céu e o homem aqui perdido, mas um dia Deus se tornou homem. Deus trouxe. Em Jesus, Deus veio e se mesclou com o homem. Por meio de Jesus, a divindade veio para a humanidade. E o desejo de Deus agora é pegar o homem e levar a se unir com Deus. Como que Deus vai fazer isso? Como é que Deus se fez homem? Foi por meio de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, em Cristo, Deus se tornou um homem. Agora, como que Deus leva o homem para Ele mesmo? Agora é pelo Espírito. Então, essas 4 especiarias, mais as 3 unidades, representam o desejo de Deus de se mesclar com o homem. E por que tem essa separação aqui? Porque se essa unidade representa o Pai, e essa aqui representa o Espírito, essa aqui representa quem? O Filho. Por que a do meio foi partida em 2 de 250? Porque na Trindade divina, no plano de Deus, Deus determinou que quem iria morrer por nós seria o Filho. O Filho seria partido por nós. Por isso que essa unidade de 500 ciclos foi partida, para nos dar acesso a Deus. Se o Senhor não fosse partido, seria impossível para nós termos acesso a Deus. E tudo isso foi composto com um hin de azeite. O azeite representa o Espírito, um hin representa que Deus é único. Então, tudo isso aqui representa o óleo sagrado da unção, e isso aqui representa o quê? O Espírito. Bom, tudo isso aqui é, vamos dizer assim, é a doutrina, né? Do que nós vemos, estudamos e vemos na Bíblia. Como isso se aplica a nós? Isso aqui, irmãos, o que me impressionou essa semana, isso aqui não é um azeite qualquer. É um composto, é um unguento. Ele é viscoso. Porque imagina,
azeite, essas especiarias, davam o quê? Uma viscosidade. Se você derramar o azeite, ele desce rápido. Mas se você derramar um unguento, ele vai descer o quê? Devagar. E eu quero perguntar para os irmãos, quando nós cremos no Senhor, onde que está esse o Espírito? Está dentro de nós. O Senhor hoje está dentro de nós. Quem crê no Senhor Jesus diz amém. Se você não crê, você pode crer. E quando você crê, você recebe. Não é um pedaço de Deus. Você recebe tudo que Deus é. Você recebe o Pai, o Filho e o Espírito. Você recebe a divindade, a humanidade. Você recebe a morte, a eficácia da morte, a ressurreição, o poder da ressurreição. Quer dizer, dentro de nós está tudo. Fala assim, dentro de mim. Em o Espírito. Eu tenho tudo o que eu preciso. Quer dizer, quando você está com o seu temperamento explosivo, precisa morrer, não precisa? Onde é que está isso? Está no Espírito. Não adianta engolir sapo. Você tem que matar o sapo. E onde que você vai matar o sapo? No Espírito. E por que tem a eficácia da morte? Porque lá em Hebreus 2:14 fala que o Senhor, ele se tornou semelhante a nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte do Senhor destrói o diabo e destrói o poder da morte. Sabe qual é o poder da morte? É te abater, é te desanimar, é te angustiar, é te deixar para baixo. Esse é o poder da morte, sempre puxando você para baixo. Mas quando você volta para o Espírito, no Espírito tem o poder da morte, que destrói a morte, aleluia. Mas ainda, você não fica na morte, você tem a ressurreição. Quer dizer, se você está num ambiente onde os seus colegas só falam sujeira, besteira, a tendência é você ficar o quê? Morto, não é? Mas se você volta para o Espírito, você prova a ressurreição. Aí você brilha no meio das trevas. As pessoas olham para você e falam, tem alguma coisa em você. Tem algum brilho em você. Que brilho é esse? É a ressurreição. E também tem o poder da ressurreição. Paulo fala em Efésios que Deus possa iluminar os olhos do nosso coração para nós sabermos várias coisas. E dentre essas coisas, o poder da ressurreição. Romanos 8 fala que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, olha só o que ele fala, esse mesmo, repete comigo, esse mesmo, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então esse unguento, irmãos, ele é maravilhoso. E onde é que você prova esse unguento? Onde é que está tudo isso aqui? Lá no Antigo Testamento eles tinham que preparar, era uma complicação, né? É complicado isso aqui, não é, irmãos? Mas hoje é simples. Isso tudo hoje está em o Espírito. E eu desfrutei essa semana num texto em Cântico dos Cânticos. Vamos abrir? Cântico dos Cânticos. Está depois de Salmos. É um livro poético, escrito pelo rei Salomão. Ou livro de Cantares. Capítulo 1. Fala assim. Aqui é a história de um rei que se apaixonou por uma camponesa. Há uma distância muito grande entre um rei e uma camponesa ou não? Tão grande quanto a de Deus e o homem. Mas Deus se apaixonou por nós. Sabia disso? Deus nos amou. E aqui nessa história de amor, começa falando assim, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos. E como unguento derramado, é o quê? Como unguento derramado. Se você quer desfrutar desse unguento, o que você precisa? Você precisa de uma coisa, de um nome. E existe um nome. Um nome que para nós é como um unguento. Aleluia! É um nome que quando você invoca esse nome, ele cura você. Ele cura as feridas interiores.
as feridas que a vida fez, os traumas que você tem. Esse nome, ele não é só um azeite, ele é um unguento. Que quando você invoca do fundo do seu coração, ele vai penetrando e vai te salvando, e vai te curando, e vai te libertando. Esse nome é Jesus. Nós podemos provar desse unguento, nós podemos provar de um Espírito, invocando o nome do Senhor. Indo para dentro das recâmaras, indo para a presença do Senhor. E quando nós chamamos o Senhor, nós provamos disso tudo. De tudo isso que o Senhor é. Essa semana nós tivemos uma experiência maravilhosa. Nós falando sobre João 2, falando lá de Caná da Galileia, uma região de pessoas frágeis. A cana significa junco, frágil. E Galileia era um lugar desprezado. E o Senhor foi convidado para um casamento num lugar de pessoas frágeis e desprezadas. E o Senhor chegou naquele casamento. E o que aconteceu naquele casamento? O vinho acabou. E aí quando o vinho acabou, tinham 6 talhas vazias. Quer dizer, olha a falta de esperança. O vinho acabou, o vinho que trazia alegria para aquela festa, acabou, e as talhas estavam vazias. O homem foi criado no 6º dia. O homem é vazio, o homem é impotente, o homem não consegue mudar uma situação. O homem quer fazer perdurar alegrias e não consegue. Mas nesse casamento o Senhor foi convidado. E o Senhor falou o quê? Enche as talhas de água. Amém. Antes de crermos no Senhor, todos nós éramos vazios, impotentes, incapazes de mudar qualquer situação. Mas um dia o Senhor veio até nós. O Senhor veio como esse unguento. E Ele veio como esse vinho, que é muito melhor. E Ele mudou aquela situação. Irmão, o Senhor pode mudar a sua situação. Fala para quem está ao teu lado, o Senhor pode mudar a sua situação. Agora eu quero perguntar, para terminar, quem quer aqui que o Senhor mude a sua situação? Se você quer, fica de pé. Amém. Fica em pé, nós vamos orar. E enquanto eu oro, eu espero que você, no seu coração, você se volte ao Senhor. Não somos nós que podemos mudar você, mas o Senhor pode. Esse Senhor que um dia se tornou homem, esse Senhor que um dia viveu nessa terra como um homem perfeito, que morreu, ressuscitou e que hoje é o Espírito. Esse Senhor é como o ar, está aqui hoje, Ele te conhece e Ele sabe o que você precisa. Ele sabe em que você precisa ser liberto. E Ele está só pedindo para você convidá-lo hoje à noite, para entrar dentro de você, para curar você. E tudo que Ele requer de você é que você invoque o nome dEle. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aquilo que era impossível para mim, o Senhor fez. O Senhor morreu para perdoar os meus pecados, para me dar vida, para me dar tudo que o Senhor é. Senhor Jesus, por isso, Senhor, eu quero me abrir a Ti. Aleluia! Senhor Jesus, eu quero declarar que o Teu nome é como um unguento. Entra em mim, Senhor. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Jesus é o Senhor. Amém. Agora só acompanha a oração. Senhor, não precisa repetir, só acompanha. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está nessa reunião. Por cada irmão, por cada irmã. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe as nossas fraquezas. Mas, Senhor, obrigado. O Senhor é esse Espírito maravilhoso. O Senhor passou por esse processo para vir até nós. Onde quer que nós estejamos, da maneira como nós estejamos, nós podemos Te receber. Abençoa cada um, Senhor. Liberta cada um. Ó Senhor Jesus, dá sentido para a vida de cada um. Em Teu nome nós oramos. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vamos sentar e fazer pequenos grupos e ruminar a palavra. Amém.